que vem a atingir até mesmo os órgãos internos. Além da hanseníase, ele poderá também ser um deficiente mental, pelo prejuízo causado ao complexo cerebral. Os amigos me abraçam e nos despedimos. Lanço um último olhar para o torrão. Oro baixinho. Que Jesus lhe conceda a paz de um recomeço equilibrado, no inferno de solidão e amarguras que deverá enfrentar. 9. Suicídio por enforcamento. Tenho conversado com dezenas de irmãos que utilizaram o método do enforcamento como tentativa de fuga da vida. Nas reuniões mediúnicas, causam imensa sufocação nos médiuns que os acolhem, no que se esforçam para afrouxar o laço que os asfixiam. Apresentam seus videntes com manchas violáceas ao pescoço, portando o laço sufocante, trajes rotos, onde bem se caracteriza a alienação mental de que são objeto, pois que observam a própria cena do suicídio, quais se fossem espectadores de um filme colorido em constante exibição a lhes retratarem a desgraça. E quando por sugestão ou indução, auxiliados por passes magnéticos e preces em vibração amorosa, lhes afrouxam os laços, é que se ouvem sons roucos, desesperados, no que são postos a dormir em o agitado sono do remorso e do arrependimento. A presença de um suicida em uma reunião mediúnica é breve e sofrida. Quando a dor que lhe porta é lancinante, vem protegido por uma redoma para não disseminar mal-estar a quem dele se aproxime. É levado a hospitais, centros de modelagem e educação mental, a ouvir dezenas de palestras sobre o suicídio e a valorização da vida, a rever sua vida e seus atos, ao exercício contínuo do fortalecimento da fé na tentativa de busca da paz de consciência através do trabalho e do estudo de si mesmo. Entretanto, ele lesou seu perispírito. As consequências surgirão invariavelmente no futuro corpo carnal, sob a forma de gibosidade acentuada, artrose cervical, ou uma doença relacionada aos órgãos lesados. Anomalias respiratórias ou vocais serão registradas, caso haja comprometimento da glote e da laringe. Todavia, legiões de espíritos benfeitores se dedicam a aliviar os sofrimentos desses depressivos companheiros. Aqueles que já foram suicidas e que se elevaram a planos mais altos, fazem questão de se engajarem em tarefas salvacionistas a esse gênero de loucura que é o suicídio. Para ilustrar nosso estudo, os companheiros espirituais nos trouxeram Hiládio, ex-suicida, e agora trabalhador no plano espiritual junto àqueles, que como ele, sofreram a lâmina aguda da dor inconsolável de se sentir fugitivo da vida. Eis o emocionante relato do nosso amigo. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a paz. Fico muito grato em estar aqui, junto a este grupo de estudos, para dar o meu testemunho, o meu depoimento, como ilustração para este livro que já é tão comentado aqui pelos espíritos amigos. Ainda apresento leve falta de ar, mas posso perfeitamente narrar o meu drama, sem causar maiores danos à minha constituição perispiritual. Eu me chamo Hiládio. Estou aqui há meio século. Quando em vida no corpo físico, tinha uma arte. Era pintor. Ainda o sou. Trago na minha memória as telas, nas quais eu lançava toda a emoção que abrigava em minha alma de rejeitado. Há muitos anos atrás eu perdi a pessoa que mais amava e não suportei a separação. Achei que nunca mais iria encontrar alguém que me completasse, e deixei a depressão, monstro devorador, se apoderar de mim, perdendo o ânimo para o trabalho, os amigos, a vida. Certo dia, quando me encontrava com pneumonia, foi-se acercando de mim a infeliz ideia de fugir daquele sofrimento que me dominava. Perguntei a mim mesmo, por que não acabar com tudo isso agora? Primeiro desenhei e pintei. Pintei aquele rosto que eu amava tanto. Mas, na tela, eu coloquei uma mancha escura no pescoço, dando a impressão que era um colar, mas aquilo retratava o que eu estava pensando. Comprei a corda, aprendi a um dos caibros e lá tirei a minha vida. Acordei com o corpo podre. Gritava desesperado porque me faltava o ar. Aquela cena macabra.
Eu estava de frente para eu mesmo. Estava me olhando. A corda distendera-se um pouco e o corpo deslizava. Era como se eu, com as minhas próprias mãos, me apoiasse no chão. Passaram-se 6 dias. Todas as cenas mais degradantes que um ser humano pode sentir, eu suportei. Desculpe-me por não detalhar mais, pois tudo me volta à mente agora. Mas, não se preocupe. Eu me preparei. Eu me fortaleci. Fui orientado para esse depoimento e estou amparado por muitos amigos. De repente, eu não me encontrava mais naquela casa. Estava entre multidão terrível, loucos. E eu trazia uma corda atada ao pescoço. Arrastando. Tinha o pescoço inchado, os olhos esbugalhados, a asfixia interminável. Eu não podia respirar nem falar. Pensava. Eu estou no inferno. As minhas roupas eram semelhantes às daquele cadáver que fora obrigado a ver durante 6 dias. Passei os maiores sofrimentos. Fui banido. Não via a luz do sol e nem sabia onde me encontrava. E sempre trazendo aquela corda no pescoço, que eu não conseguia tirar. As mãos estavam livres, mas não conseguia, por maior esforço que fizesse, tirar aquela corda do pescoço. Dizem que nos acostumamos à dor. Mas isso não aconteceu comigo. Cada vez mais aquela corda apertava e cada vez mais eu sentia falta de ar. Passei 15 anos nesse sofrimento. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Sempre a mesma cena. Sempre. Você não dormia? Não. Nunca. Eu não sabia quando era dia ou era noite. O tempo era sempre o mesmo. Escuro e desesperador. Eu não podia falar. Urrava. Como pode um espírito cair em uma situação tão degradante? Após esses 15 anos, um dia, alguém pegou minha mão. Eu não sabia mais quem era, qual o meu nome, o que tinha acontecido. Mas alguém me segurou a mão e me levou para dentro de um carro, como se fosse puxado por animais. Fomos 5 ou 6 dentro desse carro, a um local onde pela primeira vez, desde longo tempo, no meio de estrada, os meus olhos ficaram doendo por causa da claridade do sol. Eu quis gritar. Gritar por aquele sol. Mas, da minha garganta só saíram urros. Fui levado a um hospital e durante 5 anos estive em tratamento, quando os espíritos amigos, de tudo fizeram para que eu conseguisse desatar o nó. Mas não havia corda. Era somente o efeito dela que você sentia, não? Agora eu sei que era assim. Quer dizer que você ainda por 5 anos sentiu a corda lhe tirando o ar? Sim. Só que de maneira mais suave. Eu vi a corda. Os amigos me diziam, Eládio, você não tem mais a corda em seu pescoço. Então eu pegava no pescoço, e realmente não existia a corda. Mas quando eles saíam, voltava tudo, e eu continuava a ver e a sentir a corda. Passei por regressão de memória. Lembrei o meu nome e revi a minha última existência. Fiz terapia intensiva. Deram-me telas para que eu voltasse a pintar, mas durante os 5 anos nesse hospital de isolamento, eu sempre vi a corda em meu pescoço. Lesei meu perispírito. As células do meu pescoço ficaram danificadas. A corda deixou uma cicatriz profunda, para que eu não pudesse esquecer o meu ato impensado. Em alguns momentos naquele hospital, eu sentia que podia ter uma esperança de voltar à vida. Em outros, eu caía em depressão profunda. Quando isso acontecia, era como se a minha mente voltasse no tempo, e eu sentia todo o peso do corpo despencando sobre a corda. Agora faço parte do trabalho de enfermagem e auxilio alguns irmãos que passaram por essa minha prova. Sei que em breve deverei encarnar. Terei problemas vinculados à garganta, à faringe, problemas asmáticos, e talvez tenha que passar pela prova do abandono, da solidão, para testar a minha resistência. Agora eu estou me sentindo aliviado e gostaria de ficar ao seu dispor para suas perguntas e dúvidas. Eu quero lhe dizer, Ládio, que agradeço muito seu depoimento, e que não vou fazer indagações sobre a sua dor.
Gostaria muito que você soubesse que durante nosso minuto dedicado aos suicidas, vou lembrar de você com muito carinho. Amigo. Posso lhe chamar assim? Que minuto longo! Eu vou lhe contar o que acontece nesse minuto nos hospitais onde se recolhem os suicidas. Quando se aproxima o horário da reunião da terça e da sexta, soa um alarme em todas as enfermarias. Naquelas em que os suicidas ficam juntos, e em outras que são isolados em câmaras acolchoadas, devido à vibração prejudicial aos demais. Então, amigo, naquela hora, é como se estivéssemos famintos, muito famintos, e alguém chegasse e nos dissesse: meus irmãos, tomem a comida. Comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos. Todos, sem exceção de nenhum. Soa uma campainha e uma luz se acende. Então um painel grande. Desculpe, mas é muito emocionante ter que narrar isto. Mas, você precisa saber. E aquele painel luminoso, no momento em que você fala aquelas palavras, elas aparecem luminosas em cada enfermaria, e desse painel saem verdadeiras gotas de luz que encharcam nosso perispírito, provocando o alívio de que tantos somos carentes. É um momento sublime para o suicida. Amigo, muitos se recuperam de crises, inclusive eu, pela ternura daquele momento. É muito bom saber que somos lembrados. Eu os tenho visto comentar uns com os outros: será que o meu nome está no caderno? Vão lá, por favor. Levem o meu nome para que orem por mim. Mas nós sempre respondemos: os nomes de todos vocês estão no caderno. Todos vocês recebem igualmente, porque o minuto é para todos os suicidas, mesmo aqueles cujos nomes perderam-se na lembrança dos amigos e na poeira do tempo. Antes das reuniões de desobsessão nós dedicamos um minuto de prece para os suicidas. Ainda não sei a data precisa quando encarnarei. Mas tenho um consolo desde já. Os amigos espirituais me disseram que eu vou nascer em um lar espírita, e que essa doutrina vai ajudar-me a superar as minhas crises existenciais. Agradeço a oportunidade e espero que o meu depoimento sirva como alerta a velhos e jovens, que leiam o seu livro, e que agasalhem tendências ao suicídio. Que todos venham a saber que ele é a maior infração à lei de Deus. Aquela em que nós, suicidas, sentimos o peso da sua mão, visto que somos infratores. Deus é perfeito, é justiça e misericórdia, e nós não temos o direito de fugir de suas leis, que às vezes, tão mal interpretamos. Na hora em que nos reconhecemos suicidas, nos sentimos órfãos de Deus. Sentimos-nos como renegados. Contudo, Deus dá sempre novas oportunidades, porque sabe que somos egoístas, e ainda não compreendemos a sua paternidade para conosco. Achamos que somos por ele abandonados. Mas agora, amigo, entendo perfeitamente o que é o amor de Deus, o perdão e a reparação da falta cometida. Espero que o Pai nos ampare, e agradeço sinceramente a paciência de vocês para com o meu desabafo. Por mim sinto que cresci, pois fui útil nesse seu trabalho. Até um dia, amigo. Deus nos abençoe sempre. Após o depoimento de Eládio, o médium, através de desdobramento, foi levado a um hospital de atendimento a suicidas por enforcamento, para observação perispiritual. Vejamos a narrativa. Estamos em um hospital. Acho que vou ficar especialista em hospitais. Comigo 2 amigos, e estamos nos deslocando em um corredor muito comprido. Um dos companheiros é o médico que sempre me acompanha e que descreve os fatos que sou levado a presenciar. O outro é o nosso amigo Richard. De um lado do hospital, observo espíritos que possuem a cabeça quase separada do corpo. O pescoço é alongado e fino, assim como se houvesse um garrote provocando um estrangulamento ao meio, motivando grande sufocação. Do outro lado da enfermaria, outros espíritos que já ultrapassaram esse estágio de deformação, pois são mais antigos aqui, apresentando, no entanto, estigmas variados que lhes acusam o mesmo gênero de suicídio.
Alguns apresentam acentuado aumento na tireoide. Outros, com aquela doença em que os olhos crescem no sentido exterior, ficando quase a saltar das órbitas, avermelhados e espantados. Outros ainda, são deficientes da fala, da audição ou da visão. Eu falo com eles e eles fazem sinais com as mãos, como a querer expressar sua mudez ou surdez. Richard explica-me que todos foram suicidas por enforcamento. Ele pergunta se você deseja saber como é feito o tratamento dessa deformidade perispiritual, já que em alguns casos, a cabeça encontra-se quase separada do corpo. Gostaria sim. Ele começa a descrever perguntando qual seria a sensação que você sentiria se torcesse o pescoço de uma galinha até separar. Pede que você pense nessa comparação. No suicídio, a corda aperta por um tempo mais elástico e uma altura bem maior. Existe quase uma separação da estrutura espinhal. Contudo, isso não se concretiza a nível perispiritual. Existe um estiramento, como se a espinha fosse elástica. Daí a observação que fiz, comparando o pescoço a uma bexiga esticada, sem, no entanto, ocorrer a ruptura. Para o tratamento, ele chama a atenção para um aparelho muito semelhante a uma máquina de raio-x do tórax. Ele vai fazer uma demonstração. O espírito já se encontra na maca e ele vai começar o manuseio do aparelho. Coloca o instrumento no sentido do pescoço afetado, mirando no ponto onde existe o estrangulamento. O aparelho emite um raio parecido com o laser. O tratamento, elucida, é um pouco parecido com a radioterapia ou cobaltoterapia, aplicados em células cancerosas. As células danificadas são tratadas por esse processo aqui observado, notadamente os neurônios e as partes mais finas que compõem os tecidos, camada por camada. Os raios penetram em cada camada, normalizando o tecido perispiritual que não foi destruído, ou seja, apenas danificado, machucado, elastecido. Aqui ocorre o mesmo quando uma pancada gera um hematoma no corpo físico. O tratamento é centralizado no sentido de dissolver o coágulo, fazendo o sangue circular normalmente. Pergunta se você tem dúvidas. Só tenho. Mas quanto à recuperação dos tecidos perispirituais não. Mas, sobre o alongamento do pescoço, como ele volta ao normal. Não é necessário uma recomposição, pois não rompeu a estrutura óssea. Apenas marcou. Os técnicos não interferem. Apenas neutralizam o alongamento. Surgirão para o suicida as consequências decorrentes da intensidade das lesões que ele causou a si próprio. Estas podem aflorar sob a forma de bico de papagaio até asma em sua persistência aguda. São frutos que devem ser colhidos, diz ele. E quanto aos fluidos? A obtenção, o manuseio, como é feito? O laboratório possui um material de recolher, estocar e combinar segundo as fórmulas químicas conhecidas pelos técnicos. Para nós, espíritos, isso não constitui dificuldade. Vamos aos locais de coleta, os estocamos em tubos de ensaio e operamos com eles, como o químico opera com as substâncias químicas entre vocês. Para fluidificar a água nas reuniões espíritas tornando-a medicamentosa, apenas introduzimos o fluido entre as moléculas da mesma, a temperatura ambiente, ou seja, no estado líquido, onde a força de coesão dessas moléculas é mais ou menos igual à força de repulsão, facilitando o ingresso de um maior volume fluídico e uma melhor disseminação também fluídica, tornando-a saturada e vitalizada. Poderia nos fornecer uma ideia mais clara quanto à obtenção e manipulação desses fluidos? A natureza é um verdadeiro laboratório. Pense assim, a molécula da água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Utilizando um voltâmetro, podemos decompor ou separar a água nos 2 elementos citados, ou seja, hidrogênio para um lado e oxigênio para o outro. O fluido cósmico unido ao fluido vital, pode ser comparado à água. Os técnicos separam o fluido vital do fluido cósmico,
como os químicos separam os elementos das misturas. Recolhem também substâncias dos vegetais e modificam com o poder mental de que são dotados as características de uma infinidade de fluidos existentes na natureza. Ele não tem condições, segundo ele, de se estender mais sobre a intimidade do fluido universal, por desconhecer os detalhes como Deus o criou. Quando Deus cria um planeta qualquer, já existia anteriormente naquele espaço o fluido cósmico universal, que modificado, passa a ser próprio e particular daquele planeta. A diversidade de variações e formas de cada vegetal e animal, já existe em germe nesse fluido. Cada elemento químico, tudo um tratado de física, química, biologia e demais ciências com suas leis, podem ser materializados mediante a atuação dos espíritos superiores, operando neste fluido com o poder do pensamento com o concurso do tempo e da inteligência. Capítulo 44. Degradação da forma. Vampirismo. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos seus sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos, bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das âncores, e sugar-lhes a substância vital. André Luiz. Missionários da Luz. Capítulo 4. Pags. 36 e 40. Degradação da forma. Vampirismo. A história do vampirismo sobre a Terra teve seus capítulos iniciais com os primeiros habitantes, intensificando-se até os nossos dias, com o brilhantismo raro e digno da grande parcela de invigilância e desregramento que graça entre nós, os fornecedores do combustível para tal incêndio. No entanto, microscópica parcela da população terrestre conhece a atuação vampiresca e os prejuízos dela decorrentes, podendo precaver-se desse intercâmbio, evitando a drenagem de fluido vital de um plano para outro. Essa despudorada intimidade é embasada no aviltamento das funções básicas e necessidades dos encarnados, tais como alimentação e sexo. Consideramos vampiro a entidade encarnada ou desencarnada que parasita ocasionalmente, acidentalmente ou temporariamente a uma outra entidade, encarnada ou desencarnada. O termo acima empregado, temporariamente, refere-se ao espaço de tempo, em ação continuada, enquanto perdura o ato parasitário do vampiro ou vampiros, visto que não existe um vampirismo permanente. Ele pode ser permanente enquanto durar, o que o torna em última instância, temporário. Podemos considerar o vampirismo sob 4 aspectos fundamentais de parasitose: de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Em se tratando de vampirismo, não existe simbiose, pelo simples fato de sempre haver prejuízo real para os envolvidos, o que caracteriza a ausência de benefícios reais, para a evolução espiritual de quem lhe partilha a ação. Mesmo que, sob certo ângulo distorcido, o parasita se reconheça beneficiado, a sua simples condição de dependência, por si só, retrata a sua indigência espiritual. Os vampiros desencarnados buscam entre os encarnados, o tônus vital, a essência ou vapores alcoólicos, as emanações carnívoras das mesas fartas, os prazeres sexuais, a alucinação das drogas e demais excessos afins. Os encarnados vampirizam igualmente os seus, na caça de satisfações, benefícios e bens materiais que lhes satisfaçam as tolas vaidades. Estas custam ao doador, muitas vezes, um desperdício de fluido vital pelo esforço na obtenção e, ou por desgaste emocional, gerado pela pressão psicológica, emocional ou física do solicitante. É vampiro,
O filho que exige horas extras de trabalho do pai para custear a ociosidade. É também vampiro a esposa que onera o marido pela exigência de joias e balangandãs, que para satisfazê-la, martiriza-se em excesso de trabalho. Igualmente é vampiro o gigoló que explora a amante, não apenas sexualmente, mas forçando-o a garantir-lhe o sustento e os vícios. Frequentemente esse tipo de vampiro é vampirizado por outros desencarnados, caracterizando um vampirismo de vampiro para vampiro. Entretanto, nosso estudo restringe-se apenas aos efeitos que o vampirismo pode produzir no perispírito, e sobre isso, concentraremos nossos esforços. O tônus vital. O sangue para o encarnado representa o combustível que movimenta e vitaliza sua existência. Além de captar o magnetismo que dinamiza o perispírito, transportar alimento celular, o oxigênio para as unidades básicas do corpo, o gás carbônico para os pulmões, enzimas, hormônios, elementos de defesa, linfa. Constitui-se no elemento que contém o tônus vital, ou seja, os fluidos que energizam e vitalizam células materiais e perispirituais. Os encarnados que se degradam nos vícios abusivos, tais como o sexo, as drogas, a glutonaria, o tabagismo e outros, tornando-se deles escravos, atravessam a existência física a encharcarem-se de fluidos grosseiros, condicionando-se às exigências e atendimentos de tais apetites. Tornam-se assim, carentes de energias mais sutis, de vez que seus perispíritos se acostumam a fluidos pesados e grosseiros, únicos a lhes satisfazerem a materialidade quase palpável. São ainda brutalizados, instintos sobrepondo-se à razão. Adentram no túmulo, na mesma dependência em que sempre viveram, pois a satisfação dos desejos são exigências da alma e não do corpo, no que são atraídos magneticamente para as zonas específicas da erraticidade, onde se comprazem uns com os outros, como se encarnados fossem. É o vampirismo entre desencarnados. Com a mente refletindo incessantemente seus desejos, resquícios da vida física, criam mentalmente essas zonas de difícil acesso e de perigosa estadia, para quem se aproxime sem as devidas reservas adquiridas pela sublimação e pela renúncia. Nessas regiões, os espíritos em viciação sexual se buscam e se locupletam, o mesmo acontecendo com as drogas, a glutonaria e a todo o baixo procedimento que se possa observar entre os encarnados. No entanto, as sensações vividas pela satisfação de um vício qualquer, a nível de desencarnado, não possuem a intensidade por ele almejada, por ser o perispírito constituído de matéria sutil, funcionando como atenuante, desacelerador ou inibidor na intensidade do grau de prazer a ser obtido. O desencarnado sente-se na condição de um viciado dependente, acostumado a certa dosagem para a obtenção de um nível de prazer, agora sem sua overdose, mas com fração ínfima que não lhe transporta ao estágio desejado. Nessa condição de faminto de vitalidade, semelhantes aos viciados em cocaína ou morfina, obcecado pelo tônus vital que perdeu e que floresce no sangue humano dos encarnados, busca encarnados afins para vampirizá-los, de outra feita, aproveitar-se na busca dessa vitalidade, de recém-desencarnados desprotegidos, que ainda portem resquícios de fluidos vitais, de suicidas, chegando mesmo a inspirar contendas que se generalizem em derramamento de sangue para beneficiar-se. Como o tônus vital deixa o vampiro momentaneamente humanizado, favorecendo a que as sensações e prazeres tenham um clímax agudo e aproximado ao que sentia quando encarnado, dele se torna dependente, escravizando e escravizando-se. Dessa maneira, os espíritos fomentam as guerras, os homicídios, os suicídios, as agressões físicas e morais, as torturas e todo procedimento onde o sangue possa ser o preço pago pela invigilância no acolhimento das ideias que elegem o ferir como solução para o cicatrizar. E se não encontra o sangue humano, portador do tônus vital mais refinado, não se inibem em buscá-lo entre animais abatidos,
invadindo os matadouros em bandos famélicos, atirando-se sobre as vísceras sanguinolentas quais sedentos frente à água cristalina. Pobre